Entre 2013 e 2019, o Brasil viveu 5 tragédias com 544 pessoas mortas, mais de 100 mil sobreviventes com sequelas físicas e emocionais e famílias devastadas pela dor e injustiça. Isso porque até hoje ninguém foi responsabilizado pelos crimes cometidos em Brumadinho, Mariana, no desastre da Braskem e nos incêndios da Boate Kiss e do alojamento Ninho do Urubu, no Flamengo. O indaelense Darley é pai do goleiro Bernardo Pizeta, que morreu no Ninho do Urubu. Ele e outros familiares de vítimas das tragédias, em mais uma tentativa, buscam justiça e se uniram para participar de uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Organização dos Estados Americanos, que será realizada amanhã a partir das 15 horas com transmissão ao vivo. Para nós é de suma importância que chegue na Corte, para que a Corte veja e cobre do Estado brasileiro uma agilidade nesses processos e a responsabilização, né, desses casos. Né? O incêndio no Ninho do Urubu vitimou atletas da categoria de base. Nesta tragédia, que completou 5 anos em 2024, estavam 2 catarinenses, Bernardo e Vitor Isaías. Outros 8 jogadores morreram com eles. Eles tinham entre 14 e 16 anos. Os pais querem punição aos dirigentes do clube, às empresas que montaram os contêineres onde os jovens dormiam e à prefeitura, que apesar de notificar as condições do local, não garantiu que as ordens fossem cumpridas e permitiu até mesmo a inauguração do centro de treinamento sem alvará. Então, desde 2012 até 2019, eles deixaram a coisa acontecer. Então, a morte desses 10 meninos aconteceram porque eles deixaram acontecer. Porque já tinha inúmeras autuações, né? Já tinha inúmeras termos de interdição. Ele conta que esteve no centro de treinamento, mas não chegou a entrar no alojamento. Nem mesmo acredita que teria avaliado os riscos, mas os fiscais que notificaram o clube sabiam deles. Mas a forma que eles foram montados, com grades, com aquela espuma que não poderia ter, com um corredor só, uma porta só para sair, com portas de correr que não poderiam ter. Era uma tragédia anunciada que pôs fim à vida de adolescentes que tinham todo um futuro pela frente, como o filho dele, que desde os 9 anos se dedicava ao futebol como goleiro. Jogou pelo Avaí, depois pelo Atlético Paranaense até surgir a oportunidade no Flamengo. Apesar da dor da perda, o pai afirma que Bernardo estava feliz. Tá? Ele chegou a treinar com os profissionais, tá? Naquele ano de 2019 ali, tá? Foi a época de ouro do Flamengo, né? Então ele treinou com esses caras, tá? Menino de 14 anos treinar com esses caras. Cara, ele estava super feliz. Na sexta-feira do acidente, ele ia participar de um jogo treino no Maracanã, que era para testar o VAR, era no início do VAR. Até mesmo pela dedicação do filho e o orgulho de fazer parte do Flamengo, ele não esperava que as famílias tão fragilizadas recebessem o tratamento que tiveram. O presidente do clube nunca se encontrou com eles. E em relação ao processo indenizatório, os dirigentes barganharam com as famílias, utilizando de argumentos infelizes, duros de se ouvir, considerando que foi a imprudência deles que interrompeu a trajetória dos meninos. A gente escutou isso. Havia a possibilidade de seu filho não dar certo. Cara, se ele tá lá, tá? Me desculpe, mas a probabilidade é muito, muito, muito pequena de não dar certo. É muito cruel, é muito cruel, é muito... Por isso, tá? Que nós procuramos a Corte Internacional de Direitos Humanos. Isso é direitos humanos. Para ele, o processo indenizatório e a punição dos responsáveis serviria como uma medida pedagógica para impedir que tragédias como essas se repitam. E que se percam outras pessoas como Bernardo, que havia sido convidado para dormir fora do clube no dia do incêndio, mas resolveu ficar para recepcionar o amigo Jedson, que chegou 2 dias antes do incêndio ao CT.
Era uma pessoa fantástica. Era uma pessoa muito boa, tinha um coração enorme. Ele não pensava só para ele, né? Pensava assim, para o grupo, né? Era uma pessoa muito discreta, né? Ele chegava, ele escutava muito, e depois ele começava a falar. Era uma pessoa assim de uma sabedoria muito grande. Me ensinou muito, acho que aprendi muito com ele.